Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira, e estamos começando mais uma edição de número 33 do nosso podcast semanal. Esse que vos fala, como de praxe, sou eu, Caio Meirelles, estou aqui com ele, Lucas Ribeiro, para comentarmos hoje sobre tudo de bom e tudo de ruim que aconteceu no Campeonato Brasileiro e também um pouco sobre Copa do Mundo, né? Afinal, a Copa do Catar começou. Lucão, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde, Caião. Estou muito feliz hoje porque é o primeiro fim de semana de muitos que o São Paulo não estragou meu dia. Graças a Deus. Então estou muito feliz. Bem que a gente bolou uma premiação, né, dos destaques, tanto positivos quanto negativos, ao longo do Brasileiro e ao longo do 3 na Barreira também. A gente vai falar mais disso hoje. E vai falar um pouco também da abertura da Copa e das últimas lesões que atrapalharam algumas seleções. Inclusive aconteceu mais um corte na França, né? Benzema não joga, tá fora da Copa. E vamos passar por isso tudo. Sabe quem gostou da lesão do Benzema? O Giroud, o Valbuena e eu acho que só. Por enquanto eu acho que só. Tonhão da Caju. Se você não conhece Tonhão da Caju, depois você joga lá no Instagram. Esse daí também. Que vocês vão saber do que eu estou falando. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Copa do Mundo, Veloso e Souza. São 7 jogos só. Você não precisa de pai, você não precisa de mãe, você não precisa de esposa, você não precisa de filho enchendo o saco, você não precisa de tio, você não precisa de ninguém. É só jogador. Vamos começar com a nossa premiação aí do Campeonato Brasileiro, depois a gente vai para a Copa do Mundo. Bora. Só para ilustrar aqui quais são os itens, né, a serem debatidos. A gente vai eleger, cada um no caso, né, a seleção do campeonato, o melhor jogador, o melhor treinador, a revelação, o jogador que mais surpreendeu e as 3 maiores decepções, né? Então são 7 categorias aí desse 3 na Barreira Awards, que por enquanto vai ter esse nome porque a gente ainda não definiu qual será a nova nomenclatura, mas isso aí fica pro ano que vem. Tem também, desculpa te cortar, Caio, e tem também, não entra muito na questão de Brasileirão, mas tem o prêmio de melhor fofoca também. Exatamente, Então, eu já tenho a minha, inclusive. Então, por mais que esteja óbvio, mas vamos deixar ele pro final. Muito bem. Quer começar ou quer que eu comece? Cara, como o primeiro da lista é a seleção do campeonato, eu prefiro que você comece. Muito bem, vamos lá então. A minha seleção, que talvez tenha uma certa polêmica aqui, viu? Porque ficou bem diferente, por exemplo, da bola de prata. Goleiro, o Cassião, gigante do Timão, né? Foi muito bem esse campeonato. Disparado o melhor jogador do Corinthians, na minha opinião. Então, número 1 aí seria ele, começando pela defesa, né? Ali do lado direito, 2 jogadores do Palmeiras, o Marcos Rocha como lateral e o Gustavo Gomes como primeiro zagueiro. Zagueiro pela esquerda, Vitão, do Internacional, e o lateral esquerdo, o Luan Cândido, do Bragantino. 4-4-2, tá? Minha formação. Meio campo, André do Fluminense, Maurício do Inter, Scarpa do Palmeiras e o John Arias do Fluminense. E lá na frente, Pedro, Raul e Cano. Esses são os 11 jogadores. Cara, da sua seleção eu só vou mudar algumas coisas. Achou coerente? Cara, sim, teoricamente sim. Fugiu um pouco do padrão ali, mas eu vou mudar alguns pontos. Na zaga, mantém o Cássio no gol, inegável, indiscutível que ele foi o melhor jogador do Corinthians. A linha de 4 ali defensiva, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, o Murilo e o Luan Cândido, que foi o destaque do Bragantino. No meio eu colocaria André, Zé Rafael, Ganso e o Scarpa. O Scarpa eu já vou de antemão, já vou falando que para mim foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Mas e no ataque, o ataque eu concordo contigo. Pedro Raul e Cano comeram a bola. O Pedro Raul me surpreendeu a atuação dele pelo Goiás esse ano. Exato, lembrando que a gente não tinha falado um pro outro quais são as escolhas, na verdade, para ser surpresa e debater aqui. E olha, as nossas seleções, elas ficaram bem diferentes do que muita premiação por aí, hein? Muita premiação. Tipo, eu acho que a gente fugiu daquela questão de nome. Do óbvio, né? Do óbvio, sendo bem sincero. Ó, eu até separei 4 seleções. Bola de prata, o goleiro foi o Cássio, o lateral foi o Marcos Rocha, o lateral direito, o lateral esquerdo foi o Piquerez, e o zagueiro
os zagueiros foram Murilo e Gustavo Gomes. Aí meio campo, o André, Zé Rafael e Arrascaeta. Não dá pra entender. Não dá pra entender esse Arrascaeta aqui, mas tudo bem. E lá na frente, o Cano e Dudu. Aí o melhor jogador foi o Scarpa, a revelação foi o Duqueiroz, dá pra entender. O gol mais bonito foi do Roger Guedes e o treinador foi o Abel Ferreira. Isso aqui seria óbvio. Aí pela CBF, já tem umas diferenças aqui também bem absurdo. Bola de prata não fez... não, bola de prata, revelação foi do Queiroz, tá certo. Aí da CBF, o Everton no gol, a defesa inteira do Palmeiras, assim como no bola de prata. Meio campo, aqui também tá esquisito. André, João Gomes, que mal jogou o Campeonato Brasileiro, isso tudo bem. Arrascaeta, que também mal jogou, né? Scarpa, lá na frente, Cano e Pedro Raul. O craque também foi o Scarpinha, o treinador foi o Abel e a revelação foi o Endrick, que jogou 6 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Isso tudo bem. Aí pelo SofaScore, aqui já é um pouco diferente, né? Porque o SofaScore vai por nota. 3-4-3 da formação deles. Cavicchioli no gol, Gustavo Gomes, Murilo e Cuesta. Aí vem Marcos Rocha e René. Depenha, Ganso, Scarpa, Cano e Arias. E do Sport TV foi Cássio, Samuel Xavier, Manuel, Gustavo Gomes e Marçal. Marçal fez um bom campeonato, não é verdade? Foi um dos melhores laterais esquerdos desse campeonato. Sim, aí teve o André, o Depen apareceu de novo, Arias, Scarpa, Cano, Dudu e o treinador foi o Fernando Diniz. Cara, pra mim a mais coerente é a da ESPN com a bola de prata, mas eu não concordo com o Duqueiroz e com a Arrascaeta. Sim. Murilo e Vitão, pra mim, fizeram campeonatos muito parecidos, assim como Zé Rafael e Maurício, do Internacional. Me estranha não ter nenhum jogador do Internacional que foi o vice-campeão, né? Exato. É o que eu já falei em alguns episódios, né? O Internacional, ele não tinha jogadores de nome, né? Parece, por exemplo, você pegar um FIFA 23, um PES, parece aqueles jogadores genéricos quando a liga não é licenciada. Meio que resume o sentimento que passa esse elenco do Internacional. Mas, cara... eu concordo em alguns pontos com o Maurício, o Depenha mesmo jogou muita bola. Eu acho que o lateral direito do Inter, que eu esqueci o nome agora, Bustos. fez também um excelente campeonato. Então, por não ter destaque assim de nome, por isso que ninguém recebeu o prêmio. Agora, por exemplo, vamos supor, se o Tyson, se ele jogasse minimamente bem esse ano e o Inter continuasse como vice, ele seria indicado a alguma coisa aí do campeonato. Sim. Ou Edenilson, algum desses dois, assim, que são os que tem o maior nome ali no elenco. Essa seleção do Sport TV também eu não achei ruim. Não, achei bem coerente, na verdade, essa seleção do Sport TV. A única que eu achei meio, sei lá, exagerada é do SofaScore. Porque lá é pontuação, né? Aí não dá pra... que a do Sport TV colocou mais jogador do Fluminense do que do Palmeiras, né? É foda também, né? Aí é foda. Eu coloquei o Maurício, eu ia colocar o Depenha. Eu só coloquei o Maurício porque no final do campeonato ele fez muito gol importante pro Sim, o Depenha Internacional. o Depenha foi um dos poucos jogadores do Internacional que foi regular o ano inteiro. Uhum. Não, ele é muito bom jogador. Inclusive, eu li, eu não sei aonde, que o Palmeiras estaria de olho nele pra repor o Gustavo Scarpa. É um bom jogador, é uma função diferente do que o Scarpa fazia. Sim. Mas dá pra adaptar ali nesse time do Palmeiras. Dá, bem interessante. Olha o que esse moleque aprontou. Scarpa, me dá sua camiseta, trouxe a Traquinas. A Traquinas aqui, gente. Sabor chocolate. Olá, a Traquinas aqui. Só falta ter trazido também o leite condensado. O condensado tá aqui no bolso. Não, você tá de brincadeira comigo, A moleque. PM Sério? deixou esse leite condensado passar. E aí, vamos lá então, Lucão, continuando, né? Nossas seleções ficaram um pouco diferentes, né? A coerência impera neste programa. Melhor jogador. Tá fácil, né? É o Scarpa. Não tem como. Eu vi palmeirense, que você conhece, inclusive, dizendo que Rafael Veiga jogou mais que o Gustavo Scarpa essa temporada. Essa temporada, não. Ele mal jogou essa temporada, né? E quando ele jogou, ele foi mal. Então, o Veiga sofreu muito com lesão, ficou marcado em alguns momentos, por exemplo, a questão do pênalti lá, que ele não errava um. Ele errou acho que 2 ou 3 esse ano. Ele ficou marcado em alguns momentos, teve as lesões e isso atrapalhou um pouco o ano dele. Ele fez uma temporada boa, mas eu acho que a do Scarpa foi bem melhor. E muito consistente, né? O Scarpa jogou bem o ano inteiro. Exato. Sem exceção. Jogou muita bola. Eu tô contigo também. O melhor jogador é o Scarpa. Melhor treinador tá fácil também, né? Abel Ferreira. Talvez um Fernando Diniz. Cara, não seria loucura. Eu separei aqui, meio que fugindo do Abel Ferreira, por ter sido campeão, eu separei 4 nomes. Tinham sido 3, mas eu separei 4. Tem o Mano,
pela campanha que ele fez com o Internacional, Meu deixando parceiro. o time em segundo lugar. Tem o Fernando Diniz também, que foi um trabalho surpreendente. Tem aí vem dois de times, vamos dizer assim, menores. Jair Ventura, que foi o técnico que mais surpreendeu, porque realmente eu não esperava o trabalho que ele fosse fazer com o Goiás. Ele Fosse saiu tão do bom. Goiás, viu? Saiu porque aparentemente o Goiás se assustou com os valores. E o último e que renovou, inclusive, com o clube é o Vojvoda, né? Fez com que o Fortaleza saísse de último para uma vaga na pré-Libertadores. Então manda aí os 3 melhores treinadores. Vamos ampliar, de 1 para 3. Tirando o Abel ou colocando o Abel? Quanto você quiser, do jeito que você achar melhor. Cara, então vou manter Abel. Segundo eu vou de Mano Menezes e o terceiro eu vou de Vojvoda. Eu Eu vou gosto de Abel. Eu só vou gosto do mudar Diniz. uma Eu coisa. gosto. Não, pode mudar, pode mudar. A única coisa diferente do meu é Abel Ferreira, Fernando Diniz e Vojvoda. É bom também. Só isso mesmo que muda. De resto, e o Jair Ventura como menção honrosa, que fez um bom trabalho. Sim. Cara, O restante não tem muito o que mudar, não. gosto do trabalho do Diniz, porque eu acho que nem, como eu tinha falado agora há pouco, o time do Inter, ele é muito jogador meio que desconhecido, sabe? Uhum. Então, o Inter ele passou por momentos de mais turbulência, ao meu ver, no ano, antes da chegada do Mano, do que o Fluminense antes da chegada do Diniz. Entendo. Eu acho que é um bom debate também. É um bom debate. É que eu achei que o Fluminense jogou mais bola, assim, de maneira geral no campeonato do que o Internacional. E eu acho também que o Internacional, mesmo não tendo tanto nome, tem jogadores muito bons. É que realmente não tem mídia, né? Sim. Mas acho um time melhor que o do Fluminense, por exemplo. Por isso que eu colocaria o Fernando Diniz, não coloco o Manos. Inclusive, Lucão, curiosidade sobre o Internacional, viu? É o clube com mais vice-campeonatos na história do Brasileirão. 9 vezes terminou em segundo lugar. E é um dos times com maior jejum, né, de título brasileiro. Exatamente. É o único time que ganhou um campeonato de forma invicta e é um dos times que tá na maior seca da sua história. E pior que o campeonato do Inter foi muito bom, só que aí eles deram o azar de ter um Palmeiras que jogou outro campeonato, né? Jogou sozinho o tempo inteiro. Mas esse time do Internacional pro ano que vem, se fizer a manutenção do Mano Menezes, eu acho que pode brigar novamente por um título de expressão no Campeonato Brasileiro, uma Libertadores da vida. Porque o grande problema do Internacional é o Grenal, porque o Grenal ultimamente vem definindo permanência de boa parte dos técnicos. Tanto, por exemplo, o Miguel Ángel Ramírez, o Kudê, o Cassim Medina. Nossa, cara, dá para fazer uma boa lista de técnico que caiu fora por perder um Grenal. Então, o começo do ano é muito importante para o Internacional e muito importante para consolidar o trabalho do Mano Menezes. Né? Perfeito, concordo 100%. Não é? Se vai cair ou não vai, entendeu? Essa era a grande emoção. Alertou muito tempo com isso. Eu não quero mais, isso não vai acontecer. Enquanto eu for presidente do Palmeiras, entendeu? O Palmeiras entra para vencer. Vamos lá, mas esse aqui pode gerar polêmica. Revelação do campeonato. A revelação e o critério que eu usei foi não só por ser destaque, mas momento do time. Porque poderíamos falar do Luan Cândido, poderíamos fazer igual a ESPN fez, mas para mim de maneira errônea, colocar o do Queiroz. Mas eu fiquei com 2 nomes na cabeça, mas eu mantenho o André como revelação. O André do Fluminense? Tem o Jefinho também, que eu achei que, cara... Eu escolhi o Jefinho, já adianto. Eu coloquei o Jefinho como revelação. Um jogador bem interessante, bem legal de acompanhar. Mas eu, coloquei o momento do clube, como o clube terminou o ano, como um fator diferencial. Sabe? Eu coloquei o Jefinho porque eu realmente não fazia a mínima ideia de quem era o jogador e por algumas boas rodadas carregou esse time do Botafogo nas costas. Cara, então vamos de Jefinho porque o André meio que, desde o começo do ano ele vem bem, né? Mas é que tá, o André é revelação? Porque ele jogou ano passado, não jogou? Não, eu acho que não, pô. Acho que sim, deixa eu ver aqui. 21 anos só o André, hein? Rapaz. Jogou. Então ele já tá descartado. Jogou 26 partidas do Brasileirão 2021. Jefinho na cabeça. Tem o Marcos Leonardo também, mas Mas jogou ano passado também, né?
Jogou ano passado, aí poderiam falar do Ângelo, mas o Ângelo ficou muito machucado esse ano. Ficou muito tempo machucado, quer dizer, esse ano, aí meio que a briga ficaria entre Luan Cândido e Jefinho. Mas eu vou de Jefinho mesmo. Entendi. Eu tô contigo. Eu vou de Jefinho. Próximo item, jogador que mais surpreendeu. Cara, pra mim, foi o Ganso. Porque ano passado, meio que o Ganso era dado como morto. A virada de chave Renasceu. que ele. Fernando Diniz. A virada de chave que ele teve esse ano foi espetacular, na minha opinião. Tem a questão do Pedro Raul também, foi um jogador que me surpreendeu muito, mas o Ganso, a maneira com que ele vem jogando, onde ele, junto com o Germancano e outros jogadores também, claro, ele conseguiu elevar ali o patamar do Fluminense, pra mim foi surreal. Eu escolhi o Pedro Raul. Por que eu escolhi o Pedro Raul? Porque a última passagem dele no Botafogo terminou muito mal, né? Sim. Ele saiu brigado com a torcida, essas coisas. E vem para um Goiás desacreditado e fez 18 gols no campeonato. Não esperava essa performance. E tanto que ele já cravou uma vaga em algum time grande, todo respeito ao Goiás, né? Mas algum time grande na próxima temporada. Então, eu fui de Pedro Raul. Que é muito bonito também, por sinal. Queria deixar essa observação. Mas aí a gente tem que bater o martelo em um deles, né? Vamos de Ganso. Então fechou. Vamos de Ganso, porque eu gosto muito do Ganso também. E porque é outro jogador que tava aí jogado lá no Fluminense. Eu lembro que quando o Fernando Diniz fechou, tinha até gente se questionando se o Ganso ia ficar por causa do estilo de jogo do Fernando Diniz, né? Que todo mundo precisa correr, todo mundo precisa marcar. Mas aí, na primeira coletiva do Diniz, ele já falou: conto com o Ganso, ele vai ser titular, e deu no que deu, né? Então, E o Ganso tudo que ele correu e marcou. correu e marcou, exatamente. Líder desse time do Fluminense, então é Paulo Henrique Ganso. Queria de volta no São Paulo, inclusive. Mas isso nunca vai acontecer. O Daverson acho que não aprende muito, viu? Ele estava fora do gramado, veio pra dentro, Já tava deu ali mais pirueta, deu carpado, foi advertido, Felipão ficou bravo com ele, e agora ele vem e tira. E por último, as 3 maiores decepções. Aqui você pode falar de um time, você pode falar de um jogador, você pode falar de um técnico, tá liberado. Cara, eu separei, eu fiquei na dúvida mesmo nessa questão de maiores decepções, mas dá pra gente ampliar. Eu separei aqui por jogador, então eu já vou falar os 3 pra mim. Patrick de Paula, pelo status que ele chegou no Botafogo, por mais que ele meio que já estava sendo reserva ali no Palmeiras, mas ele chegou como uma das peças-chave de um time promissor e não fez absolutamente nada. Igor Gomes, não porque eu esperasse alguma coisa do Igor Gomes, mas o que ele apresentou esse ano foi lastimável. E o goleiro do Bragantino, o Cleiton, que fez um ano pavoroso, ele conseguiu ter um ano assim, até mais controverso que o do Muralha, do Coritiba. E olha que o Muralha tem um histórico, cara, bem, bem pesado. Jogador, pra mim, top 1 é o William, 2 o Patrick de Paula e 3 o Tyson. Eu fiquei pensando no Tyson também. Porque pra mim, como o Tyson ele não jogou direito, eu acho que também muito por questão disso, meio que eu deixei ele de escanteio. Mas tinha também o Fagner, por questão de nome e decaimento técnico. Então tem uma porrada de jogador, mas pra mim esses 3 foram as maiores decepções ali. E de clubes? De clube, aí dá pra pôr o Bragantino, dá pra pôr quem mais? O Atlético Mineiro, e dá pra pôr também, não que eu esperasse muita coisa, mas dá pra colocar o São Paulo aí. O meu de diferente foi só o Bragantino, porque eu coloquei o Galo como top 1, pelo investimento e pela expectativa, né, Sim. depois do ano de 2021 que ele fez. São Paulo em segundo, não tanto por expectativa, eu digo mais por qualidade do elenco, expectativa do treinador, principalmente, e não correspondeu. E por último, o Ceará, que tinha uma boa gestão de futebol, esse ano realmente foi muito mal, cometeu muitos erros. Tinha um elenco de razoável pra bom, e mesmo assim conseguiu ser rebaixado. O Bragantino eu nunca espero muita coisa, por isso que ele não entrou. O Ceará eu tava esperando pelo menos, talvez ali até um top 10 e acabou não acontecendo. Eu não acredito. Aí vira refém desses jogadores. Só que não é agora que o São Paulo é refém de jogador. O São Paulo é refém de jogador desde nos últimos anos, né? Desde o Nenê do Diego Souza, desde do Fute Mesa.
desde o Daniel Alves, que contratou o treinador. Cara, e agora tem o último prêmio, né? E talvez o mais aguardado, por mais que seja Manda óbvio, bala. o prêmio de melhor fofoca. Esse prêmio de melhor fofoca pode ser tanto a fofoca em si ou os envolvidos, mas eu acredito que, como a cara desse canal foi se tornando esse assunto, o prêmio de melhor fofoca pra mim é sobre o Militão e sua ex-mulher. Não tem como, né? Não tem como. Ser diferente. Mas Falamos... tem alguma em específica? Cara, Dentro... desde eu acho que a da pensão, do valor da pensão foi o mais forte. Dos 6 mil de pensão foi o mais forte. Mas a novela toda. Tem a dela com o Luva de Pedreiro também, que foi muito boa. Mas eu tô com a da pensão também. Não, Militão que se apresentou com um outfit de mais de R$500 mil e quer pagar 6 mil de pensão pro filho. Pois é, cara. Grande Éder Militão, não poderia ser diferente. Eu tô contigo nessa. Essa com Luva de Pedreiro também é muito boa, mas a da pensão, o Militão superou. Muito que bem, Lucão. Bom campeonato, né? Foi bom. Foi bom. Algumas surpresas, outras obviedades que acabaram se concretizando. 2023 tem tudo pra ser ainda mais pegado, né? Porque subiram 4 times grandes. 2 deles, inclusive, agora como SAF. Tô curioso pra ver esse time do Bahia, hein? Em 2023. Acho que promete. Mais alguma observação sobre o Campeonato Brasileiro, meu amigo? Nenhuma. Agradeço muito por ter acabado, porque eu não aguentava mais me decepcionar com o São Paulo Futebol Clube. Mas eu tô esperançoso pro ano que vem. Não com o São Paulo, mas que seja um campeonato mais disputado. E aí, só pra fechar Campeonato Brasileiro, últimas novas, né? Galo fechou com o Kudê, caiu, né? Não resistiu depois dessa péssima segunda passagem dele. Hoje é dia 20, o Kudê foi anunciado dia 19 como novo técnico do Galo. Acho uma contratação interessante, mas acredito que muitos desses jogadores que o Galo tem hoje não vão jogar com ele. Eu acho bem capaz. Vojvoda renovou com Fortaleza, depois de muita gente cravando que ele não ficaria para a temporada que vem, frustrando aí alguns clubes. Vitor Pereira, como a gente já tinha comentado, não fica no Corinthians, e aparentemente o Lázaro, que é analista de desempenho do clube, será o novo treinador da equipe. A torcida não gostou, tá achando bastante na internet e acho que eles vão voltar atrás. Inclusive, referente a treinadores, a questão do Vojvoda, eu vi alguns torcedores do Corinthians em si, e de outros times, criticando o Vojvoda, meio que parece que ele se apequenou ficando no Fortaleza. Cara, pra ele, se ele fosse sair, ele não iria pro Corinthians ou pro Atlético Mineiro. Ele iria, o destino mais provável pra ele seria o Vasco, porque ele gostou do projeto que foi apresentado e, gente, tem que entender, o próprio presidente do Fortaleza falou esses dias na ESPN. O Vojvoda, ele tem uma autonomia dentro do Fortaleza que vai ser muito difícil esses times, Atlético Mineiro, Corinthians ou até um outro time grande, oferecer para ele. Você acha que se o Vojvoda passa um turno inteiro na lanterna, ele fica num desses clubes? Não fica, cara. Não fica. No próprio Vasco, mesmo que, tipo, seja um projeto novo agora, ele não ficaria. Então não adianta, tipo, falar que meio que o cara tá se apequenando, sendo que o projeto que ele faz com Fortaleza, ele bateu em metade desses times aí. E ele não é burro, né? Ele sabe muito bem que ele não vai ter estabilidade nesses clubes, que a cobrança será muito maior. E acho que até a aceitação, sabe, do próprio elenco. O Vojvoda é um técnico muito novo ainda. Então, acho que ele fez bem e promete também esse time do Fortaleza para 2023. Coringão também, acho que não vai seguir com essa escolha. Acho muito difícil. Cara, mas seria um erro maior que o outro. Exatamente. O problema é quem contratar, né? Eu até deixei anotado aqui, não envolvendo o Corinthians, né? Mas de certa forma ele tá participando também. O Galo, antes de fechar com o Kudê, que também não deve ter vindo por um preço barato, fez uma sondagem pelo Galhardo e somando pedida do técnico mais comissão, por mês dá em torno de 4 milhões e 100 no Brasil. Então ali a gente tá falando de mais de 54 milhões por ano para um treinador e sua comissão técnica, incluindo o 13º salário. Fora que outra realidade. A gente já tinha falado isso aqui. Não tem como trazer o Galhardo, impossível. E reza a lenda também que ele mal ouviu a proposta do Atlético e foi meio que ele
deu um tom de ser mais superior, ou a arrogância mesmo dele, na conversa com os dirigentes ali do Atlético Mineiro, que foi o que foi passado, os porquês dele não ter fechado, né? Exato. O Vojvoda não. O Galhardo é Europa. Não, ele Não vai ficar no futebol sul-americano. E ele fez por merecer, né? Então também não dá pra criticar essa escolha dele. Acho que ele fez certo. Até porque, bicho, vir pro Brasil, a loucura que é o futebol brasileiro, pra não pagarem o que ele quer, sendo que ele pode muito bem pra talvez até um time de maior expressão da Europa, não tem porquê mesmo não. Tá certo ele. E vamos ver o Timão, né? Acredito que eles vão em busca de um outro treinador. Manter o Lázaro, foi o que você falou, né? Sucessão de erros. Não que a saída do Vitor Pereira seja culpa do Corinthians. Foi uma decisão do treinador, né? E 100% familiar. Mas agora, você sair de um Vitor Pereira pra ir pra um cara que nunca treinou nenhum clube e é auxiliar de desempenho, e é analista de desempenho, tá que pariu, né? Cara, e Burrice. depois de anunciar, você meio que desfazer o anúncio e ir atrás de outro treinador também cara, é uma cagada atrás da outra. Não, tá de parabéns a diretoria do Corinthians que acertou bastante em 2022, já tá cagando no planejamento 2023. Uma polêmica há 2 dias da Copa do Mundo. O governo do Catar proibiu a venda de cerveja dentro e agora também nos arredores dos estádios. Perfeito, Lucão. Vamos falar de Copa do Mundo? Bora, você assistiu o jogo de hoje? Assisti os 90 minutos. Dá até aquela emoçãozinha, né? Aquele frio na barriga quando rola a bola. Qatar me surpreendeu negativamente. Eu esperava que eles fossem jogar um pouquinho mais do que jogaram. E como nós falamos aí sexta-feira que a gente fez uma live, Equador, na minha opinião, vai ser a grande surpresa dessa Copa do Mundo. Eu esperava que o jogo fosse isso mesmo, sendo bem sincero. O jogo foi de médio para ruim. Como eu disse, meio que se consolidou durante esse jogo. O time do Qatar, ele vai ser assim como alguns times que eu tinha destacado na sexta. Arábia Saudita, Qatar, o Irã, Tunísia também. Coreia do Sul e Japão, eu acho que não. Mas esses times eu não vejo times de pegada, sabe? Eu vejo times que tentam ali a posse de bola, mas aquela posse de bola meio que improdutivo. Tanto que em muitos momentos o Qatar dominou o jogo ali na posse de bola, só que não tinha finalização nenhuma. O time não conseguia ir para frente. E o Equador ele só tomou susto em uma jogada porque o Equador adiantou as linhas de marcação o jogo inteiro. E foi em uma jogada de tiro de meta ali que o Qatar quase fez um gol, um golaço, inclusive, que quase ia sair. Mas fora isso, o Equador ganhou sem levar, nenhum susto. Poderia ter feito até mais, mas deitou em Isso cima do porque no resultado. segundo tempo, só administrou, né? Mas se aperta, dá pra ter feito uns 3, 4. Nossa, a seleção do Qatar é muito ruim. Acho que, das Copas que eu assisti, é a pior anfitriã que eu já vi. Sem sombra de dúvida. Disparado. Muito ruim. Vai só pra fazer número mesmo. E Equador sabe muito bem. Acredito que, dependendo da performance da Holanda, pode brigar até pelo primeiro lugar do grupo. Mas o Equador tem um time interessante, mas eu tô com a impressão de que Equador e Senegal vai ser um jogo bem sofrido de assistir. Tem que ver como o Senegal vai se comportar sem o Mané, né? Então. Porque esse é o principal ponto. Porque perde muito poder ofensivo sem o cara. Assim como, né, você comentou mais cedo, a França sem o Benzema. Cara, se você for parar pra pensar, os 2 melhores jogadores do mundo na temporada não vão jogar a Copa. Verdade. Cara, é meio que bizarro, né? E é meio que boa parte do mundo da bola em si pensou que essa Copa teria mais jogadores. Por quê? Porque vamos dizer que meio de temporada na Europa, né? Uhum. Então você pensa, os caras vão estar mais inteiros do que quando a Copa é em junho, julho. Mas foi praticamente totalmente ao contrário. Muita seleção sofrendo com lesão. Principalmente as europeias. As europeias, principalmente. Então, a Copa, eu acho que não vai tirar o brilho dessa Copa, eu espero que não. Mas dá uma atmosfera diferente, né? Sem esses jogadores. Total. E a França, claro, ainda é uma baita seleção, mas sem Benzema, Kanté, Pogba, né? Vários desfalques. Nkunku também, que se machucou agora recentemente. Teve também a confirmação de que o Lukaku não joga as 2 primeiras partidas pela Bélgica, talvez só o terceiro, mas ainda não é garantia, que complicou aí para a última
a última Copa da geração belga, né, dessa geração. Lucão, para quem não assistiu a nossa live, gostaria de que você nos relembrasse sobre quais as duas seleções que irão disputar a final e quem será a campeã. Cara, eu tinha colocado, se eu não me engano, deu Argentina e Dinamarca. Perfeito. E a Argentina sairia como campeã dessa Copa do Mundo. Exatamente. Eu coloquei Brasil e Dinamarca, lembrando que o chaveamento também foi bem safado, né? Porque o lado esquerdo ficou muito forte e o lado direito ficou muito fraco. Mas numa possível classificação da Dinamarca em primeiro lugar, ela não tem tanta seleção forte assim do outro lado. Não. Então, se a nossa simulação se concretizar, grandes chances da Dinamarca, que para mim não é surpresa, tem jogado um bom futebol há um certo tempo já. Pode chegar na final, mas eu acho que dá Brasil e Dinamarca. O Brasil elimina a Argentina numa possível semifinal. Eu espero que sim, né? Tomara, né? Perder para a Argentina que... em Copa do Mundo. Doído. Pelo amor de Deus. Lembrando que o Campeonato Brasileiro acabou, mas a Copa do Mundo está entre nós. Então a gente continua com episódios semanais sobre a Copa. Nada muda em relação a isso. A gente só muda o tema, né? Na verdade. E após Copa do Mundo, a gente vai fazer o quê, Lucão? A gente vai dar uma pausa, né? Ninguém te ferra. Exatamente, a gente vai fazer uma pausa, vale fechar para balanço, né? Definir os próximos passos para 2023. E aí a gente retorna quando voltarem os campeonatos, não, um pouco antes do retorno dos campeonatos estaduais, né? Porque vai ter muita especulação, então, de contratação, coisas do tipo, pra gente falar sobre, certo? Certíssimo. Eric Faria. Opa! Tá tudo bem aí, Eric? Bom dia pra você. Ficou tudo bem aí? Tudo bem. Que susto, hein? Muito que bem, Lucão. Vamos lá. Pra gente começar aí a embalar esta 33ª, caramba, 33 edições já, hein? Passou que eu nem vi nesse ano. Suas expectativas para esta primeira semana de Copa do Mundo no Catar? Tá bonito, hein? O país é uma merda, mas tá bonito. Cara, eu espero que pelo menos os jogos de amanhã já sejam muito melhores do que o que teve hoje. Mas eu confesso que eu tô empolgado, principalmente com a estreia do Brasil. É quinta-feira, né? Dia 24. Quinta-feira, às 16 horas. Confesso que eu estou empolgado e vamos com tudo. Vai ver em casa? Sinceramente, não sei ainda, porque eu vou trabalhar, eu vou jogar às 4, né? Uhum. Pelo que eu entendi, a gente vai ser liberado às 13 horas. Eu espero que dê tempo legal para chegar, pelo menos em algum lugar para assistir o jogo. Acho que eu vou assistir em casa, não sei. Eu também não estou decidido. Você comentou dos jogos, né, da segunda-feira. Jogam Irã, Inglaterra, Senegal e Holanda, Estados Unidos e País de Gales. E aí depois, cara, a gente vai ter aí praticamente 7 dias com 4 jogos por dia, começando às 7 da manhã e terminando às 6 horas da tarde. Vai ser pra cacete. Vai ser um dia cheio de jogo, cara. Exato. Seu palpite para Brasil e Sérvia? Cara, eu vou de Brasil. Eu tava pensando que talvez seria o único nesse grupo, mas eu não vou de confiança pra nossa seleção. Eu vou de Brasil também, mas acho que, cara, tomara que eu esteja errado. Vitória magra, 1-0, 2-1, coisas do tipo. Acredito que será mais difícil do que o pessoal tá imaginando. Eu também acho que vai ser bem difícil mesmo. Acho que vai ser complicado. Essa seleção da Sérvia é muito boa. Tomara que não seja que o Brasil goleie, né? De 5-0. Mas eu acho muito difícil. Acho muito difícil mesmo. Também acho. Mas tem que vencer, porque senão pode se complicar nesse grupo. Muito que bem, Lucão. Por favor, aquele ritual. Mande a sua mensagem de amor e carinho para quem está nos escutando aí para mais uma semana nesse Brasilzão. Aquela mensagem já meio que automática, né? Agradeço para quem está aí acompanhando nosso trabalho. Quem não está ainda e vai ser... Tá errado. Não vai ser xingado, mas é aquele negócio, né? Quem já tá ouvindo, divulga aí nas redes. Cara, tudo que é lugar, a gente tá nas principais plataformas, Deezer, YouTube e Spotify. Então curta, compartilha, se inscreva ali nos canais. E é isso aí. Vai, Brasil. Mostra a tua força, Brasil. Só não vou cantar, porque senão por favor, pode ser processado. Muito bem, Lucão. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Para você que nos assiste, novamente também agradecemos. Esperamos que vocês tenham gostado. Boa semana de Copa para geral. A gente se vê no domingo. Obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.